2010. Quarto Seminário Latino-Americano homenageia Agassiz Almeida e Pedro Inácio de Araújo, Marte da ditadura. Com o apoio de organismos internacionais que defendem os direitos humanos, como a Anistia Internacional, a Via Campesina, o Centro de Ação dos Direitos Humanos e entidades nacionais, dentre as quais OAB, Grupo Tortura Nunca Mais, Associação dos Anistiados Políticos, CUT, MST, Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e dezenas de outras, realizou-se, nos dias 16 a 19 de setembro de 2010, o quarto Seminário Latino-Americano da Anistia e dos Direitos Humanos, cuja programação transcorreu no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, Brasília. A abertura deste conclave ocorreu no plenário Ulisses Guimarães, da Câmara dos Deputados, e foi presidido pelo deputado Luiz Couto e secretariado pelo deputado Pedro Wilson, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Representantes de países da América Latina se fizeram presentes, destacando-se o embaixador da Venezuela, Maximilian Arbeláez, o embaixador da Bolívia, José Alberto González Samaniego, e o embaixador do Equador, Eduardo Mora Anda. Ressaltaram estes diplomatas em suas conferências que a violação dos direitos humanos foi instrumento de terror político das ditaduras que se instalaram na América Latina no século passado. Urge resgatar a história dos que lutaram pela democracia e a condenação dos que, à sombra do poder, cometeram crimes de lesa humanidade. A impunidade dos assassinos dos jovens combatentes da guerrilha do Araguaia é uma página negra na história do Brasil e de toda a América Latina, ressaltou o deputado Pedro Wilson. A Corte Internacional dos Direitos Humanos condenou a posição do Brasil em não apurar os crimes monstruosos praticados pelos ditadores que comandaram o Brasil durante o regime militar. A Lei da Anistia de 1979, promulgada pela ditadura militar, precisa ser revogada. Durante o seminário, foram homenageados como heróis da liberdade e da democracia os mortos desaparecidos na resistência contra a ditadura militar. Representando a Associação dos Anistiados Políticos, Helena Uema encaminhou ao plenário propositura de homenagem ao escritor e ex-deputado federal constituinte Agassiz Almeida, por sua atuação contra a ditadura militar e, sobretudo, por seu livro A Ditadura dos Generais, considerado um clássico da literatura brasileira. Solicitou também homenagem in memoriam ao camponês Pedro Inácio de Araújo, Pedro Fazendeiro, um dos fundadores das Ligas Camponesas no Nordeste e preso em setembro de 1964 e desaparecido de uma guarnição do Exército, tipificando assim como a primeira execução criminosa institucionalizada pelo Estado militar na América Latina. Ouçamos a palavra do deputado Luiz Couto, abordando esta matéria, e especialmente a atuação de Agassiz Almeida pela criação do Memorial do Araguaia. Também nós recebemos da professora Helena Uema, da Associação de Anistiados da Paraíba, aliado a estes objetivos frente aos quais direcionamos as atividades da nossa Associação dos Anistiados, levando às futuras gerações os exemplos de luta daqueles que, em nome da democracia, resistiram à opressão da ditadura militar e pagaram com o preço da liberdade e da vida. A presente moção de homenagem aos companheiros em memória Pedro Inácio de Araújo, Pedro Fazendeiro e Agassiz Almeida. Pedro Fazendeiro foi um dos fundadores das Ligas Camponesas na Paraíba. Agassiz Almeida, escritor, deputado constituído de 88, um dos fundadores das Ligas Camponesas, foi desterrado pela ditadura militar logo nos primeiros dias de 64 à ilha de Fernando Noronha e teve cassado o seu mandato
e deputado estadual. Mas eu gostaria, senhor presidente, de dizer, deputado constituinte Agacísio de Almeida, paraibano, um homem forte, destemido, um guerreiro, que nunca se vendeu, nunca se trocou, sempre manteve a sua coerência, um homem que de palavra, um homem comprometido com as mudanças significativas neste país. Um homem que não tem papa na língua. Quando ele acredita em algo, ele expressa isso. E expressa sempre na defesa dos oprimidos, na defesa daqueles que são explorados. E eu gostaria de registrar uma parte da sua carta ao companheiro Zezinho do Araguaia. Que covardia inominável fizeram desaparecer os corpos dos vencidos. O que almenava as gerações de 60 e 70 do século passado? Queria um país embalado pelas liberdades democráticas e livre do garrateamento dos banqueiros e militares. Queriam reformas estruturais que possibilitassem ao brasileiro condições básicas de vida e, para tanto, lutaram por reforma agrária, tributária e educacional. Queriam que o Brasil não se fizesse um simples joguete da poderosa superpotência norte-americana. Queriam a liberdade de criar, pensar, construir seus destinos e não ser escrava de nenhuma força política ou econômica. Que grandes criminosos, os tiranos da ditadura militar, eles assinaram estes sonhos.